Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seja muito bem-vindo, porque hoje nós vamos destravar esse seu violão aí, para que você possa realmente já começar a aprender a tocar violão. Vamos só dar uma ajeitadinha aqui, para ficar melhor. Deixa eu ver se agora vai. Isso. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Vamos de louvor, vamos de live. Como estão? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos à nossa live. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sejam muito bem-vindos. Enquanto o pessoal vai chegando, vamos recebendo. Vamos lá, recebendo nosso convidado da noite. Olá, olá, olá. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Como é que você tá? Que alegria te ter. Claro, muito bom. Muito feliz, muito bom. Alegria em te ter. Sabe aquela sensação, será que vem, será que não vem? Não, Ansiedade. Tá doido. Com certeza. Pode não. Ainda mais a gente conversando por vários dias para este momento. É realmente uma alegria, uma felicidade te encontrar. E não só. O nosso objetivo hoje, Carlinhos, como você sabe, o Violão Só Louvor, você entendeu o projeto que eu te falei aquele dia, é destravar muitas pessoas que desejam, que querem aprender a tocar violão, que querem pegar os seus violões e estão ainda na dificuldade. Aham. Tá me Então, vendo aí? estou vendo perfeitamente. Tá. Então, aproveitando a tua experiência, a sua pessoa, quero trazer, olha aí, o Emerson já está falando que honra. O Emerson é aluno meu, está aqui com 3 meses, já está tocando na igreja dele, 3 meses começando do absoluto zero, mas cada pessoa tem o seu ritmo, né? E no decorrer desse tempinho que a gente tem, quero conversar e entender também como foi o seu ritmo, como foi o seu aprendizado. Depois eu quero que você fale para nós se você primeiro cantou, primeiro cantava e depois aprendeu a tocar, ou foi o contrário. Se primeiro aprendeu a cantar e depois aprendeu a tocar. Porque diariamente eu falo com muitas pessoas que são muitos cantores que são dependentes de outros instrumentistas. Então, são assuntos que eu gostaria de ouvir bastante da tua experiência. E Talmir, aluno também, que está entrando. Seja bem-vindo, Talmir, seja bem-vindo, Davi, todo mundo está chegando. Você fez um monte de perguntas aí, só perguntas difíceis, cara. Eu não consigo responder isso tudo, não. Se eu aprendi a cantar primeiro, se eu aprendi... Eu acho que eu aprendi a cantar primeiro, né? Porque quando a gente fala cantando. Não tem ninguém que não fale cantando, né? Porque, por exemplo, eu estou falando isso aqui, ó, eu estou falando várias notas e vários tons, né? Por exemplo, né, se eu falo mais alto, eu falo um outro tom, então a gente fala cantando. Então, quando eu nasci, eu chorei, eu cantei, entendeu? Então, eu acho que acho que sem dúvida, né? Eu acho que para poder matar uma das perguntas tuas, eu acho que eu cantei antes de tocar violão, né? Eu Uhum. música.
Até porque quando você fala mais baixo, você muda de tom, né? Quando você fala um pouquinho médio, vai dando uma nuance diferente na fala. Então, todo mundo que fala, canta, porque tem gente na Bahia, né? Os baianos falam cantando o tempo inteiro, o pessoal do Sul fala cantando o tempo inteiro e o pessoal do Rio de Janeiro fala cantando exageradamente, parece até que é uma forçação de barra. Mas, assim, a questão de tocar o violão é uma questão muito pessoal, né? É uma questão muito pessoal, essa questão do violão, né? Porque cada um tem seu jeito de tocar, tua identidade, né? Eu procuro bater sempre nessa tecla. Eu nunca parei para ensinar violão porque eu não tenho o dom de ensinar e nem sei o suficiente para poder ensinar. Quando você para ensinar alguma coisa, né? Ainda mais do jeito que você faz profissionalmente, você tem que ter autoridade, né? Eu não tenho autoridade suficiente para ensinar. Eu tenho autoridade para ficar livre de bicão, de pessoas que quer, em vez de acompanhar a gente, perseguir, né? Que tem uns caras que Uhum. acompanhar, perseguem, né? Quando a gente chega num lugar para cantar, o pastor fala assim, poxa, vem tranquilo, porque tem uma banda aqui na igreja maravilhosa. Sabe? Aí quando tu chega lá, em vez dos caras te acompanharem, te perseguem. E você não pode falar nada, porque o pastor fez aquilo ali com o maior carinho para te receber, né? É verdade. Em alguns casos. Tem casos que são legais mesmo, as pessoas ensaiam, preparam, né? Para poder te receber com excelência e tal, e a gente vai. E muitas vezes a gente não reclama, não fala nada, porque a gente vê que é o limite. As pessoas estão no limite delas. Mas eu digo assim, a minha questão de tocar violão é muito pessoal, né? Sim. É muito pessoal. Por exemplo, eu gosto de pegar a música dos outros e mexer. Tem uma música que eu tenho cantado muito essa semana, que aí eu até já cantei ela com a banda, preparei, fiz um arranjo, que é mais ou menos assim, ó. Eu acho que eu já até mostrei para você, um dia que você entrou numa live que eu estava fazendo, eu até mostrei para você para ver o Foi que, que você domingo. achava. É que eu, Eu achei lindo. eu fiz mais ou menos assim, ó. Mas é uma coisa muito minha, entendeu? Porque se eu fosse Uhum. colocar o que a música é no original, eu não ia conseguir fazer, entendeu? Uhum. Então aí eu cheguei e fiz aqui, ó. Aqui, ó. Botei assim, ó. Tu és Deus, de graça e misericórdia. Tua vida é a grande razão do meu existir. Entendeu? Olha só. Quem conhece a Uhum. música não tem esses acordes todos, né? Como eu te Aham. ó, meu Senhor. Eu posso fazer esse si aqui, como você sabe, em outro lugar, mas não soa como aqui. Aqui, meu Senhor. Ela soa junto com o que eu estou cantando, com a melodia, mas ela não soa completando a melodia. Quando eu coloco ela aqui em Uhum. cima, ela uma sexta menor, que eu boto meu Senhor e rei. Aí eu boto um mi com sexta e nona aqui, ó. Aqui, ó. Lindo. Perfeito. Toda honra e glória. Aí eu posso colocar um ré aqui, ó. Mas o que eu faço? Eu coloco um ré com baixo Uhum. fá sustenido aqui, ó. Entendeu? Então é uma coisa muito pessoal minha das coisas, entendeu? Aqui, ó. Seja uma ti. Aqui, ó. Aí eu gosto de bater aqui também, ó. E abafar, Uhum. entendeu? Aqui, ó. Que eu tô tocando com a palheta, né? E aí eu tô dando esse efeito aqui que dá um charme aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Muito bom, sim. E Top. valeu.
levantarei as minhas mãos, ó, pro santuário e verei a tua glória, meu Senhor, amado e mestre, ó, pois tu és digno. Aí eu meto um Fá aqui, ó, de adoração. Aqui, ó, essa aqui é a mais bonita de todas, ó. Uhum. Como os anjos quer ser iluminado na beleza da tua santidade, pois minha vida é um projeto de Deus e nada pode mudar. Tá vendo? Tem toda uma jogada que se eu Sim. parar de cantar não tem efeito, mas se eu continuar, Uhum. se eu continuar aqui, ó, mantendo o sol na minha voz, ó, entendeu? Isso aí Sim. você entende melhor Eu, do que eu. São essas variantes, né, que acontecem. Eu não sei explicar. Você sabe explicar. uhum. Entendeu? Aí junta uma coisa com toda. Aqui, ó. Pois minha. Eu falo, é legal, cara, porque eu estou falando uma frase muito legal, forte. Uhum. Né? Estou falando uma frase forte e estou colocando um arpejo, um acorde forte também. Aí joga a música lá em cima aqui, ó. Pois minha vida é um projeto de Deus. Isso é forte. E nada pode Sim. mudar. Entendeu? Então, isso Muito legal. é uma coisa minha, não é uma coisa que dá para explicar, para ensinar, para falar para as pessoas, toca desse jeito. Não, não tem como. Porque é uma coisa muito Uhum. de identidade minha. Eu não tenho autoridade para ensinar como você. Mas, Não, assim, eu faço coisas que as pessoas querem. E as pessoas ouvem e querem fazer igual. Entendeu? Mas, tudo depende, Carlinhos, porque o meu foco é o seguinte, meu foco é que as pessoas tirem a capa do violão, porque tem muita gente que chega para mim e fala, tem 15 anos, tem 7 anos, tem 30 anos que eu tenho violão e não tiro e estou pegando por sua causa. Então, o meu foco é que elas tirem o violão da capa e se preparem para tocar na igreja, para tocar, para realizar o sonho. Então, não é fazer dela um profissional, mas sim sim, que ela consiga tirar os acordes e ter também a própria identidade. Uma coisa que eu abomino, não sei se você já viu, mas eu cheguei a ver muito, nos ritmos, aquele monte de setinha para cima, setinha para baixo. Eu abomino isso porque, na verdade, eu não aprendi com isso. Quando eu olhava aquela setinha, eu ficava perdido da vida. Eu não sabia o que fazer, como acompanhar aquela setinha. Então eu falo muito assim, ouça e procure fazer aquilo que você está ouvindo. Por exemplo, uma coisa que eu te falei de 22 anos atrás, quando eu comecei. Um dos primeiros louvores que que eu aprendi foi Palácios. Então eu vi outra pessoa fazendo para outro louvor. Eu vi fazendo isso. Aí eu lembrei, caramba, eu conheço uma música assim, conheço um louvor assim. Então, deixa eu tentar encaixar. E eu fui encaixando e foi dando certo e as coisas foram fluindo. Aí, para quem me acompanha, para quem já é meu aluno, percebe que eu falo assim: tenta fazer o seu jeito. Ou seja, o ritmo. Isso aqui é uma base para você fazer um ritmo, mas não é o ritmo. O ritmo é aquele que você vai acompanhar outra pessoa, que você não pode ficar desentoando com ela, né? E também aquilo que você ouve da música. Porque quando eu ouvia, voltando Palácios, há 22 anos atrás, se pegar agora o DVD dos 35 anos, né? Já toca acorde, já toca de um jeito diferente. Mas aí, ao mesmo tempo, consigo fazer tanto o de 22 anos atrás quanto esse. Por quê? Pelo fato de ouvir, uhum. pelo fato de prestar atenção. Então, eu até brinco com eles assim, gente, até sem o violão na mão, você consegue treinar violão. Porque você está treinando música, como você falou. À medida que a gente fala, à medida que a gente conversa e tal, são notas musicais, são músicas.
Você falou carioca, baiano e tal, conversam cantando. Então, da mesma forma, enquanto eu estou ouvindo a música no carro, estou pensando como que ela está sendo tocada. Eu estou ouvindo lá a bateria, estou ouvindo o contrabaixo, a guitarra e por aí vai. Mas mesmo assim, isso para gente que se dedica à música, a conhecer, a tocar, a ensinar, eu, você, mas quem não tem essa vivência com a música e deseja ter, precisa entender. Treinar não é simplesmente com o instrumento na mão. Eu também acredito nisso. Agora, uma coisa que a gente pode deixar assim, né, que eu sempre falo, né, eu sei que você tem os teus alunos e os teus alunos estão de olho na gente aí. Então, o que a gente pode fazer para que a gente não ajude eles, né, ajude eles um pouco Uhum. mais, é que para que eles não queiram ser igual a ninguém, que eles têm que ser igual a eles, né? Até Isso porque mesmo. nós somos únicos, né? Tem gente que imita a gente, mas ninguém é igual a gente, né? Tem gente Uhum. melhor do que a gente, né? Tem gente melhor do que a gente, tem gente pior do que a gente, mas não tem ninguém igual a gente. Então, nós precisamos entender isso e entender que nós somos únicos, que nós temos as nossas capacidades e a gente precisa investir na nossa identidade, né? Porque a partir do momento Sim. que a pessoa quer ser igual a alguém, quer tocar igual a alguém, é claro que você vai tirar uma música que você ouviu, você quer que o cara vá para o palácio, né? Uhum. O cara quer fazer igual para poder ficar igual, porque quem vai ouvir ele cantando palácio quer ouvir o cara tocando o original. Então, não é que o cara está querendo tocar igual a mim, né? Mas o cara está querendo Aham. fazer o original. Mas, assim, quando o cara for buscar a, a musicalidade dele, ele tem que buscar o que ele tem dentro dele e o que fica fácil para ele. Porque tem gente que toca violão, mas não canta, né? Não tem o dom de Sim. cantar. Tem gente, é um instrumentista, é um músico. Mas eu creio que na maioria dos músicos, dos instrumentistas, eles cantam também, entendeu? Mesmo na hora que vai tirar a música para poder tocar depois, ele canta. De qualquer forma, ele canta, Sim. né? Porque cantou Aham. não está ali perto dele, né? E nem sempre ele está com o aparelho ligado para poder fazer com a base ligada, né? Então ele está lá tocando, ele está cantando. Mas se eu puder falar alguma coisa para alguém que está começando a tocar, é prestar atenção na sua identidade e investir na sua identidade, né? Que eu acho que isso é muito importante. Que tem muita gente que não investe na identidade, sabe? Fica Uhum. tentando investir na identidade alheia, na identidade das pessoas. Entrou o Genésio aqui, eu não sei se esse Genésio aí é o Genésio de Souza, que ele é professor também, que ensina todo mundo a Aham. tocar e tal, que ensina a pessoa a cantar, ensina a pessoa a tocar teclado, e a pessoa abrir vozes, tal, fazer coral. Eu não sei se é ele que está Uhum. aqui, mas eu acho que tem um Genésio aqui, ó. Sim, Gerson, entrou aí. o Genésio aqui, ó. Eu acho que esse Genésio aqui, ele está escondido aqui, mas eu acho que é ele. Eu vi. Fica Uhum. só olhando o que a gente está falando aqui, para depois ficar criticando a gente. Porque esse Genésio aqui, ele não vale nada. Se for o Ah, Genésio que eu meu. estou achando que é lá de Campinas, pode ser, mas pode ser, se for outro, me perdoa, viu, Genésio? Se você não for quem eu estou pensando, porque esse Genésio eu tenho muita intimidade com ele me ensina muito, eu aprendi muito com ele, aprendo muito com ele. Então eu estou falando assim porque eu conheço ele. Mas é muito legal, Uhum. viu, o que você faz, a força que você dá para as pessoas, de fazer isso que você está falando. Tirar o violão da capa e tocar, entendeu? Sim. E tocar na igreja, igual você está Eu, falando, que tem pessoas que você começou a tocar, o cara não tocava e já tá tocando na igreja. Isso é muito legal. É bom o cara ter um violão como companheiro, né? O cara tá sozinho e sim. tal, em vez de ficar pensando besteira, vai pegar o violão e vai fazer uma música, vai cantar uma música, vai tentar tirar uma música. É engraçado que essa questão da música é tão intuitiva, né? Que você vai, Uhum. se você estuda um pouquinho e conhece um pouquinho,
aprende a tocar os acordes, né? E começa a conhecer o braço do instrumento, o teclado, conhecer o teclado. Então, você vai cantando e a tua voz, a melodia, vai levando você para aquilo que você aprendeu e você vai lembrando e intuitivamente você vai tocando as músicas. Uhum. Mesmo que você não toque com os acordes originais, mas você consegue cantar e se acompanhar. Você não fica Esse que é o dependente nosso disso. objetivo. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Sim. Isso é muito... Não sei se eu te falei, mas o meu formato de ensino, ele segue o que eu identifiquei nesses 20 e poucos anos, tocando não só violão. Porque na igreja mesmo, na falta, eu sou tecladista, na falta de gente eu toco bateria, contrabaixo, já toquei sax emprestado, não sou saxofonista e tal. Mas o que que eu quero dizer com isso? Não estou engrandecendo em nada, mas sim o fato de que eu lembro de quando eu comecei lá atrás, era um overload, ou seja, muita informação para depois começar a tocar. Tem ainda professores que são assim, pode ser certo, pode ser errado, não justifico, mas o meu formato é diferente. Que ensinam, por exemplo, o dó, ré, mi, fá, sol, lá, um monte de acordes para depois tocar uma música. Não sei se você toca teclado e tal, mas quando eu comecei a tocar o teclado, o que que eu fiz? Eu peguei 3 acordes, já vi qual música se identificava neles e toquei. Por quê? Porque eu peguei aqueles 3 ali. Em contrabaixo, mesma coisa. Aí identifiquei aquelas 3 notas, vamos nessas aqui. E a partir daí a gente vai aprendendo outros acordes. Mas aí não esquece aqueles primeiros porque já tocou. No violão eu faço a mesma coisa. Por exemplo, se eu ensino 3 acordes logo de início, porque o meu foco é o resultado que a pessoa vai ter, que em 2 dias já pode começar a tocar o violão. Vamos lá, 3 acordes. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Ou seja, num louvor inteiro, você toca esses 3 acordes. Agora, qual o próximo louvor? O próximo louvor eu posso inserir mais um acorde. Tipo assim, o sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão, inserir só o lá. Então é uma forma diferente para que surta o resultado. Eu acredito que quem tem a minha idade, por exemplo, você tem mais tempo de rebanhão do que eu de idade. Mas mesmo assim também não tem paciência para pegar aquele monte de coisa para se tornar um músico. Mas Aham. muitos aqui, ó, a Lília é minha aluna, tem uma idade, mas tem o sonho, ela quer pegar, quer aprender a tocar violão. Uma das primeiras aulas já tem esse louvor. Secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Aí já vai começando a contabilizar, 1, 2, 3, e vários louvores. Eu queria que você demonstrasse um pouquinho para a gente como que foi esse início seu, se foi difícil, ou se já foi motivado pela música, se já tinha gente na família que já estudava, ensinava, que já era da música, porque na minha família, ninguém, negação, só eu. Não, não, na minha família não. Até porque a gente não conhece muita gente da família, né? Meu pai e minha mãe. E engraçado, rapaz, que antes de eu aprender a tocar o violão, eu tinha uma mania de fazer algumas coisas em casa. Meu pai tinha umas linhas lá de pescar, e eu pegava essa linha de pescar do meu pai e tentava fazer violão, né? Eu tentava Aham, pegar uma madeira e botar uma linha de um lado com prego, do outro lado outro prego, amarrava, né? E fazia as 6 cordas e ficava ali. Eu brincava muito com isso, eu me lembro disso, né? Às vezes eu me esqueço dessas coisas e a gente vai conversando, a gente vai lembrando, né? E uhum, eu aprendi a tocar com uma pessoa, rapaz, que ele só sabia tocar valsa e música do Roberto Carlos, cara. Tanto que quando eu ia para a escola, as pessoas me chamavam de Roberto Carlos, aí eu brigava.
quando minha mãe não ia me levar para a escola, eu embolava com alguém na rua, que chegava na escola com a camisa rasgada, e quando eu voltava para casa, eu ainda apanhava em casa, porque eu tinha rasgado a camisa e minha mãe sabia que eu tinha brigado. Porque alguém me Oh, chamava de meu. Roberto Carlos, né? Ficava correndo atrás de mim, me zoando. Então, eu aprendi a tocar, e eu aprendi a tocar valsa, cara. É assim, ó. Eu lembro como se fosse hoje. Eu aprendi a fazer essas coisas, cara. E eu tinha que acompanhar Aham. ele. Que ele falava assim, eu não vou te cobrar nada, mas você vai ter que tocar comigo. No final de semana, lá no Coreto. Tinha um Coreto lá perto da minha casa, lá na Uhum. uma praça lá, e ele tocava na praça, cara. Sabe? E eu tinha que acompanhar o seu Nilo. O nome dele é Nilo. Eu tinha Uhum. que acompanhar ele, porque se eu não acompanhasse ele, ele não me dava aula, sabe? Então, Legal. então eu aprendi a tocar assim. Eu depois eu fazia tanto essas baixarias assim, né? Eu fazia tanto essas coisas que eu aprendi, eu quis aprender a tocar contrabaixo. E eu entrei na escola para Uhum. aprender a tocar contrabaixo. O meu instrumento inicial mesmo, profissional, era contrabaixo. Eu fiz Uhum. contrabaixo na Escola Nacional de Música e também num conservatório chamado Vila Lobos, né, no Rio de Janeiro, que eu fiz todo o conservatório e fiz a nacional e toquei contrabaixo. Cheguei a tocar numa orquestra contrabaixo, né, de madeira, grandão. Então, por causa dessas coisas aqui, ó, sabe? Por causa dessas coisas a gente usava Aham. muito, tocava com palheta não. Tinha até uma música que você me lembra, o nosso amor traduzia felicidade, afeição. Outro dia. Ele só tocava isso aqui. Aham. Eu veio do ciúme e o nosso amor se acabou, trazendo a felicidade. Eu vivi a chorar no da valsa cantei. Entendeu? É tudo assim. Que massa. Entendeu? O cara me ensinou a tocar isso, cara. Eu Aham. sabia tocar outra coisa, sabia todos os acordes, assim, os acordes naturais, né? Ele não entrava em Uhum. acordes acidentais, que eram os bemóis e os sustenidos, só os naturais, sabe? E aí, em cima dos acordes naturais, eu mesmo depois fui buscar. Aí foi quando eu entrei Sim. no conservatório, aí fui entrar, tocar escondido numa banda, né? Da minha mãe, que minha mãe não podia nunca saber que eu toquei numa banda, numa igreja católica que tinha perto da minha casa, porque ela nunca ia entender isso, né? E era um negócio muito louco, porque os meus músicos, os meus amigos eram tudo músico dessa banda e que queriam me colocar lá. E eu fui tocar Aham. baixo, né? Fui tocar baixo porque eu tinha essa habilidade com essas três cordas de cima do violão, com as quatro cordas de cima do violão, né? Que era o Mi, Lá, Uhum. Ré, Sol, entendeu? Então eu tinha essa Sim. habilidade, então eu queria tocar, eu queria estar tocando, eu queria estar junto, sabe? Aí depois eu fui tocar cavaquinho, porque quando eu cheguei num lugar lá para tocar na igreja, já tinha o baixista, já tinha o guitarrista, mas não tinha o cara que tocava cavaquinho. Aí eu fui tocar o Uhum. cavaquinho na igreja, não tinha o cavaquinho, e eu tocava lá na igreja, tinha o cavaquinho, e eram as quatro cordas de baixo. Era afinado Uhum. com afinação de violão. Não era aquela sol, si, mi, ré, né? Como é que é? É uma coisa Aham. assim. É, Afinação de cavaquinho, que era uma afinação eu não sei. diferente. Não, aí só tinha. Aí a afinação de lá era afinação de violão. Aí para mim era legal, Ah, sabe? Porque aí aí fica eu fácil. queria. Não, eu queria estar tocando na banda da igreja, cara. Eu queria Aham. estar tocando na banda. Então, é,
Eu aprendi desse jeito, sabe? Aprendi desse jeito, muito sozinho, porque eu vivia muito sozinho, porque eu sou filho único, né? Então eu ficava muito sozinho em Uhum. casa. E eu tocava. Eu ganhei um violino. Minha mãe queria que eu aprendesse a tocar o violino e eu tocava tudo errado, tudo desafinado, não sabia afinar. E ela mandava eu tocar. O Carlinhos, quando chegava uma visita lá em casa, e ela falava assim: o Carlinhos está tocando violino. Não tocando nada, mãe. Não sei tocar. Não, vai lá e pega e toca. Aí eu tinha que tocar tudo desafinado. A visita ficava rindo, cara, porque você sabe o que é um violino desafinado, né? Você sabe Eu como é que é. sei. Um violino Aham. tocado é uma coisa, um violino desafinado é duas coisas. Ruim. Uhum. Então, cara, até que eu quebrei o violino. Depois, quando eu fui Não. descobrir, eu tinha quebrado um Stradivarius, cara. Que hoje eu comprava até um apartamento com esse violino, né? Um cara que me ajudou muito assim na minha vida, me deu maior força para fazer prova para Petrobras. Ele era um diretor da Uhum. Petrobras. Ele falou: faz a prova que tu vai passar, vai ser bom para você. Me ajudou. Aí eu fiz a prova, passei para Petrobras e ele me deu o violino de presente, o violino que ele tinha. E eu, com Uhum. raiva em casa, que minha mãe mandava eu tocar para as visitas, eu taquei o violino na parede. Depois de muito tempo ele me perguntou: e o violino, Carlinhos? Eu falei: pô, nem me pergunta, pelo amor de Deus. E aí eu falei para ele, tive que falar a verdade para ele, que eu tinha quebrado o violino. Ele falou: tu é maluco, cara, aquele violino é um Stradivarius. Você não sabe o valor de um Stradivarius. Cara, desobediência aqui que faz, né, cara? Aham. Desobediência que faz. Eu fui desobediente à minha mãe, né, porque ela pedia para eu tocar para visita, e eu com raiva, cara, Uhum. desobediente e também rebelde, né? A rebeldia e a Aham. desobediência, olha onde leva, né? Eu estraguei, Eu, quebrei le- uma coisa, um valor absurdo. Então, eu lembro da época. Desculpa. Eu lembro da época que meu irmão tinha um violino. De vez em quando eu tentava pegar também. Fazia e meu irmão tentava tocar. E eu era adolescente, né? Eu tentava dormir de tarde, seja final de semana e tal. Parecia que tinha um mosquito, né? Em cima de mim com o violino. Na época ele desistiu, porque também não era um desses, era um baratinho, tentando, né? Vamos ver o que que dá, mas não deu em nada. Eu costumo falar assim que a melhor escola de música, e quem concordar aqui curte e escreve para mim, eu concordo. Melhor escola de música, sabe qual é? É a sua igreja. É a sua igreja. Cara, eu sou tão grato à igreja que eu fui na minha época. Eu comecei a aprender violão com 11 anos. Que fora da igreja, eu estava tendo as influências da época. Por exemplo, Kleber Lucas, Carlinhos Félix, é, Igreja Nilópolis, é, Rompendo em Fé, e por aí vai. Eu estava tendo essas referências quando se tratava assim, fora do meu núcleo na igreja. Mas dentro dela, cara, eu tinha os meus amigos, as pessoas mais velhas, eram como você. Então eu via muito eles cantando, Grupo Logos, ou então o Primeiro Amor, que você canta até hoje, né? E são vencedores por Cristo, Coinonia. Então eu pude ter a oportunidade, graças a Deus, de conhecer bastante coisa assim em volta, tanto que seria assim para minha idade, vamos dizer assim, da minha época, quanto das épocas passadas, que foi muito legal. Então eu pude aprender a tocar do jeito que eles cantavam, não só o rockzinho, né, para um adolescente, mas também tirar ter a minha identidade para poder tocar como depois foi aparecendo. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado, e por aí vai. uhum. E Rebanhão,
como o Bruno colocou aí, foi uma das referências. Carlinhos Félix também, graças a Deus. E a melhor escola de música, gente, quem concorda, marca aí, é a sua igreja. Porque ali, principalmente na minha, era culto todos os dias, de domingo a domingo. Eu estava envolvido na música, pelo menos ouvindo e cantando. E depois a gente vai participando com as pessoas ali. Né? Oficina G3, Emerson, isso mesmo, nossa. Eu vi muito. Tempo toca o meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele. Muito legal. E com certeza, suas referências também são demais, geniais até hoje. Que legal, que legal. Você só está falando aí de referência de alta patente, né? Patamar, patamar altamente elevado. Quem é que está falando disso aí tudo? É o Emerson, né? O Emerson Isso. tem o Bruno também. Eles são O alunos Emerson, ou são... o Emerson é aluno meu. O Emerson é Ah, aluno. que... E, e aluno mesmo à distância, cara, porque no curso, o violão só louvor é só à distância, porque o que eu costumo falar assim, que eu até mandei um e-mail para o povo hoje, que uma coisa é você ter aquela aula presencial, como eu tinha, eu participei, né? Mas de meia hora pagar 150, R$ 200 num mês para meia hora por semana, para na semana seguinte chegar na aula sem saber o que estudou, esqueceu tudo e perdeu. Agora, o violão Som Louvor, hoje já são mais de 50 aulas gravadas, mais de 50 aulas disponíveis, além das aulas que a gente faz, assim. Eu chamei o pessoal para assistir hoje, com certeza vai estar lá no meu YouTube, vai estar no meu Instagram, que o pessoal assistir depois também. Eu falei, gente, vem, que é uma aula. Uma aula. Carlinhos Félix é uma aula. E também é isso que a gente vai trazer para vocês. Como destravar. Porque eu tenho alunos que ainda estão travados. Na minha época que eu comecei, eu não tinha violão. E eu já tenho aluno que comprou o meu curso sem ter violão. Ah, mas Comado, como que você começou sem ter violão? Eu pegava o violão da igreja e levava para casa no final de semana. Sexta-feira não tinha culto, levava na quinta, devolvia no sábado. E chegava cedo e saía tarde da igreja e conseguia estudar violão, teclado eu não tenho, bateria, contrabaixo nunca tive, sempre assim, chegando cedo e saindo tarde. Por isso que eu falo, hoje é dia para quem está aqui, quer pegar o violão, tirar o violão da capa, dia de destravar. Tira o violão da capa e aproveita, porque conteúdo não falta. Lá no YouTube, de tanto meu quanto de outras pessoas, não falta conteúdo, não falta. E mesmo assim, Carlos, vou te deixar uma pergunta. Eu tenho visto que hoje, mesmo sem faltar conteúdo assim, tem havido uma redução na quantidade de instrumentistas nas igrejas. Como você tem visto isso? Até porque eu falo que o meu propósito, o propósito do Violão Só Louvor, é repovoar as igrejas de instrumentistas. Como é que você tem visto isso? Para você tem tido a mesma visão que eu, a redução de instrumentistas ou não? Eu acho que não é nem... Eu não tenho sentido redução não, sabe? O que eu tenho sentido é a falta de conteúdo e a falta de qualidade, entendeu? Porque as músicas são muito diferentes, né, hoje, né? Elas são Uhum. muito diferentes. Então eu fico vendo assim, por exemplo, meu filho, eu tenho um filho mais novo aqui, pô, de repente o cara apareceu tocando violão pra caramba, entendeu? Tirando as coisas difíceis, né? Que eu fico até olhando assim, eu falo, pô, o que esse cara tá fazendo aí, sabe? Então, coisas que ele ouve, né? E vem naquela coisa do intuitivo, né? E ele Uhum. ouve porque ele conheceu o acorde, ficou fácil para ele ir atrás. Mas assim, eu acho que tem até bastante, né? Mas
com a qualidade e o conteúdo que eu acho que desapareceram, né? A Uhum. qualidade e o conteúdo. Desapareceu, até porque as pessoas estão estudando menos, né? Não estão estudando tanto, porque agora saíram muitos equipamentos que favorecem, que possibilitam os sons, né, que as pessoas ouvem. Né? O cara ouve um timbre, aí antigamente a gente tinha que correr atrás para poder fazer aquele timbre. A gente fazia os timbres, né? Uhum. Às vezes um jeito de tocar assim, né? Às vezes um jeito de tocar, a gente vem tocando aqui, ó. A gente levanta aqui, né? A gente precisava baixar aqui, puxar a corda para fazer um bend, né? Para poder, você está tocando em mi, para poder, aí Uhum. você vê um fá sustenido aqui para você chegar no sol, aí você tinha que correr para o sol. Aí a gente fazia para poder ficar bonito, a gente só fazia uma puxada. A gente chegava no sol. Entendeu? Hoje Massa. você tem um monte de pedais, né? Um monte de equipamento que você liga ali, os pedais tocam sozinho. Aí tem um cara tocando a guitarra, daqui a pouco você procura o teclado, não tem teclado nenhum, mas tem um pedal que está fazendo, e o cara só está tocando um acorde aqui, ó. O negócio está fazendo lá, um monte de delay fazendo, um monte de clima, ambiência. Mas a música correu para esse lado, né? Não é que Uhum. ninguém queira fazer, é porque a música foi para esse lado, a musicalidade hoje foi para esse lado, assim, que, que ficou mais fácil para tocar. Então, quando você chama essa pessoa que está tocando essa música para tocar outra música, o cara não toca, É entendeu? verdade. E eu fico assim, aqui em O... casa, eu me sinto até orgulhoso, porque os meninos estão tocando, eles tocam essas músicas, mas também tocam outras que exigem um pouco Uhum. mais de conhecimento, um pouco mais de habilidade e tal. E aí eu fico olhando e falei, poxa, que legal. Fico super feliz. Mas assim, é, tem pouca gente estudando, sabe? Isso é verdade. Pouca gente estudando. Eu me lembro quando eu fiz o conservatório, e tinha um monte de gente assim estudando, amigos meus estudando. Hoje eu não vejo muita gente falando assim que está estudando música, sabe? Uhum. Que está procurando você, as pessoas que te procuram, o Emerson que está aqui contigo, a Lília que está contigo aqui. Isso aqui, pô, isso aqui isso aí é um diamante. Essas pessoas são diamantes, porque são É raros, verdade. entendeu? São pedras Aham. preciosas, sabe, que a gente tem e nós temos que valorizar. Eu acho que você deve pegar essas pessoas e dar tudo que você tem para eles, ensinar tudo que você pode ensinar para eles, porque essas pessoas que estão procurando, que estão buscando, são raras, são Sim. raras, sabe? Eu, Porque o te... que o eu tento cara entregar além. é, Eu tento porque entregar além. O fato de te trazer aqui já é além disso. eu acho que a gente tem que valorizar essas pessoas. Eu tenho uma mentoria, né? Que a gente não mexe com Uhum. instrumento, a gente mexe mais com a didática, né? Com a questão mais didática das coisas que eu passei, que eu vivi, eu entrego para eles isso, né? Trago Uhum. sempre gente de fora, pessoas que eu confio para poder ensinar, para poder ajudar, para poder abrir a mente deles, destravar, como você usa esse termo, né? Destravar, Sim. porque tem muita gente que tem medo, né? Muita gente que tem medo, é apaixonado. O sonho era tocar um instrumento. Você sonha, por que não tentar? Por que não Sim. se destravar para poder tocar um instrumento, né? Tocar um violão, tocar um teclado, tocar uma bateria, né? Por que não? Desde novinho tem vontade, mas não teve oportunidade, ou teve medo, porque achava que não ia conseguir. Ou porque alguém falou para ela assim: você não vai conseguir. E essa palavra foi uma palavra que ficou na cabeça dela, que isso impediu dela poder prosseguir, dela poder voar, dela poder ir em frente daquilo que ela sonhou, sabe? Por causa de uma palavra fez com que ela parasse a vida dela, não fosse o que ela foi separada para ser. Ela ouviu alguém e não ouviu
Deus falando, né? Porque quando Deus fala, é diferente. E muitas vezes as pessoas ouvem fulano ou ciclano, que é uma palavra que não vem de Deus. Normalmente, quando a palavra vem para te derrotar, com certeza não é de Deus. Normalmente não. Sempre. Quando é para te derrotar, não vem de Deus. O que vem de Deus é sempre para te colocar para cima. E sempre o Senhor coloca pessoas para dar também palavras para colocar a gente para cima. Nós precisamos procurar escolher pessoas para a gente andar. Pessoas que jogam a gente para cima. Pessoa que abençoa a gente. Pessoa que traz palavras positivas, que faz a gente drenar coisas boas. Porque tem muita gente drenando coisa ruim. A internet tem muita porcaria que faz as pessoas drenarem coisas ruins, né? E a internet também drena a gente, drena a nossa energia, drena a nossa esperança, drena a nossa fé, drena a nossa força de vontade, e a gente fica aí parado, sem caminhar por causa disso, porque fizemos escolhas erradas na nossa vida. Então, a questão desses passos que a gente dá, tudo faz parte da nossa escolha e que realmente a gente quer fazer, realmente a gente tem vontade de fazer. A gente, porque não é fácil, né? Quando você pega o instrumento, você fica com o dedo todo duro, você tem teus dedos duros, o dedo não vai, sabe? Você pensa, mas o dedo não vai junto do que você está pensando, sabe? Não é É fácil. verdade. Requer uma força de vontade, requer um foco, requer um tempo, requer um Não. estudo, requer você usar o teu interesse, você tem que ter o interesse de jogar a tua força de vontade em cima disso e seguir. Porque em pouco tempo, igual você está falando, se o cara resolve, eu vou fazer, eu quero fazer e eu consigo fazer. Pega um cara como você, que ensina, daí a 2, 3 dias o cara está tocando, e daqui a um mês o cara está tocando fora para todo mundo ouvir. O cara já não tem mais, Sim. não tem aquele crítico que está perto dele, olhando ele, ó, vai errar, vai errar. A pior coisa que tem é você tocar perto de uma pessoa crítica, é você fazer qualquer coisa perto de um crítico. Mas primeiro você tem que ter esse tempo sozinho, você pegar a segurança e que se dane os críticos, sabe? Os críticos vão ficar com raiva, porque vai falar assim, aí eu falei que ele não conseguia, eu achava que ele não conseguia e ele conseguiu. E você dá a volta por cima e você faz aquilo que todo mundo acha que você não faria. Então, eu acho É que verdade. sim, o primeiro passo é esse. É o foco, a força de vontade, o interesse e a decisão. E aí a gente vai embora, nós vamos longe e a gente vai ver, vai fazer coisas. Você falou de romper em fé. Sim. O Edson chegou para mim e mostrou uma música para mim. Aí botou aqui. Aí eu falei, caramba, quando eu vi ele cantando, eu ouvi aqui, eu ouvi intuitivamente, eu comecei a ouvir as notas. Quando eu ouvi as notas, aconteceu isso aqui, ó. Se eu fosse parar para pensar, eu nunca ia fazer isso. Mas eu peguei o Aham. instrumento e coloquei o foco, coloquei a força de vontade e acreditei e fiz isso aqui. E a música é assim, ó. Teus olhos estão sobre mim, conheces o meu caminhar, sabes o que estou pensando e até mesmo o que eu irei falar. Ó, Glória a cercado Deus. pelo teu poder. É muito simples, é sol, ré. Aqui, ó. Cercado pelo Aham. teu poder. Ó, guiado pela tua mão. Não consigo compreender este amor que me mantém tão junto a ti. Se eu subir aos altos céus e a um profundo abismo eu descer, ali está. É tudo intuitivo. A tua graça me alcançou, amor maior por mim ninguém mais tem. E a minha alma sabe muito
É muito legal, cara, sabe? Porque às vezes as pessoas falam assim, caramba, isso é difícil. Não é difícil. Não, É não simplesmente é. você colocar e acreditar, sabe? E acreditar no que você está cantando e você transformar o que você está cantando, colocar nas suas mãos. Porque aqui, as 6 cordas do violão, ela te dá a oportunidade para você poder fazer todas essas coisas. E sair dessa região daqui e vir para frente e colocar aqui, ó, Sim. sabe? E fazer as coisas com Aham. coragem, sabe? E acreditar, sabe? Sair perto dos críticos, que os críticos ficam olhando, porque a gente quando começa, a gente erra muito, sabe? A gente erra muito, mas a gente tem que treinar para a gente acertar. A gente precisa treinar para poder acertar. Ninguém nasce É verdade. sabendo e você não vai fazer as coisas assim de qualquer jeito. Você vai fazer as coisas muito com calma, aprendendo e acreditar na intuição. Existe uma Uhum. intuição. Nós temos a música dentro de nós. A música está dentro de nós. A gente só precisa descobrir isso. A gente só precisa acreditar nisso. A música está dentro de nós. Sabe? Sim. O cara canta, aí alguém fala assim, ih, rapaz, tu canta igual uma taquara rachada. Aí o cara acredita nisso, não quer mais cantar perto de ninguém, sabe? Uma palavra, Aham. sabe? Uma palavra destrói, sabe? A destruição e a, e a construção está no poder da palavra, está na língua, sabe? A pessoa pode destruir uma pessoa com uma palavra, com uma fala. Ela pode construir uma pessoa com uma palavra, com uma fala. Quando fala, pô, você consegue, cara, que legal, que bonito, que bacana. Cara, você já colocou a pessoa lá em cima. Você fala assim, caramba, você canta que nem uma taquara rajada. Você já destruiu, sabe? Com uma frase você Aham. destruiu uma pessoa, sabe? Então, É é muito verdade. importante a gente fazer isso, procurar um professor, procurar alguém que toque para frente, que ajude, que vai, sabe? Que, 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 que dê, que dê. Como é que eu posso falar? Como é que eu posso falar? A verdade é o seguinte, ó, que jogue para cima. Que jogue para Uhum. cima. Porque para jogar para baixo tem um monte. Só você virar a Tem. esquina ali, tem uma pessoa para fazer uma crítica, para olhar para você torto, para dizer que a camisa não está combinando com a calça, que o teu tênis não está certo, entendeu? E isso aí, em toda esquina tem isso, e a gente tem que fugir disso. A gente tem que ficar perto de pessoas que incentivam a gente, joga a gente para cima, joga a gente para frente, e aí daqui a pouco a gente está dando a volta por cima, e até a gente assusta com a gente mesmo, com as coisas que a gente faz. É Eu, verdade. olha só, cara, só para você ter uma ideia. Você conhece uma música do pessoal do Apacentar, que se chama Marca da Promessa? Sim. Então, aqui, ó. Sim. Aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Se Coloca aí. tentam destruir-me. Aqui, ó. Se tentam destruir-me. Zombando. Eu nem sei tocar. Se tentam Se destruir-me. tentam destruir-me, zombando da minha fé e até contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar? Entendeu? Ela fica nesses acordes que você falou, que é os acordes que você ensina para a pessoa poder Uhum. começar e ela ter 3 acordes, né? Sim. Aí, você vê aqui, ó. São os 3 acordes. Ó, aqui, ó. Mi. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e sou contra mim. Ela já tem ó, o 4º acorde, né? Ela já trabalha com os 4 acordes. Aí quando você aprende isso aqui, o que você faz? O que eu fiz? Olha aqui o que eu fiz, ó. Olha a loucura, hein? Uhum. Loucura. Aqui, ó. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar? Você tá entendendo? Isso aqui eu fiz Sim. uma loucura em cima
de 4 acordes simples. Por quê? Eu fui na intuição que eu podia fazer um pouco mais do que estava aqui para fazer, ó. Se tentam destruir-me. Aí eu peguei o dó, e do dó eu fiz um acorde aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Se tentam destruir-me. Aí depois que eu joguei o dó, que eu podia ter voltado pro mi antes, mas eu coloquei um acorde de espera, que é uma ponte, que é o Lá 7. Aqui, ó. Aí esperei e fiz a ponte e tô voltando pro mi de novo. Mas eu não tô fazendo um mi normal, eu tô fazendo um mi com sétima maior. Tá entendendo? Isso tudo a gente vai aprendendo, isso a gente vai vendo a intuição, mas primeiro a gente tem que fazer essas 3 notas, que são notas básicas, que você pode cantar um monte de coisa, já pedindo a 4ª nota, que a gente já pode brincar um pouco mais, fica mais assanhado, né? Já fica mais assanhadinho, bota a 4. E depois a gente tem a 5ª, entendeu? Que são os acordes acidentais, que a gente já vem com o mi, do, dó. Entendeu? Nossa. Sim. Você ensina isso aí para a turma toda. Então, eu acho muito legal a gente ter coragem. Para fazer isso aqui, a gente já tem que partir para aquilo que eu estava falando, entendeu? A gente tem que ser, a gente tem que ter ousadia, coragem, e no final das contas a gente fica feliz. Aí tem alegria. É ousadia, coragem e alegria. Entendeu? Ousadia para poder sair daqueles 3, 4 acordes que são, e a gente começa a trabalhar com a nossa intuição e buscar na corda, no braço do violão os acordes, mas para isso tem que estudar. Se a gente não estudar, a gente não vai saber montar esses acordes para poder fazer essas coisas aqui. Entendeu? Então, é verdade. Que coisa de doido, não é coisa de doido. É muito simples. Na verdade, é muito simples, é simples demais, sabe? Mas a gente fica feliz. É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça, entendeu? Mas para isso, o cara tem que fazer isso que essas pessoas estão fazendo. Tem que procurar um professor, tem que ter paciência, né? A Andressa até escreveu aqui, ousadia, coragem e alegria. É uma coisa puxando a outra. Para você ser ousado, você tem medo. Mas para você ser ousado, você já começa a descobrir que você teve coragem. Aí quando você foi ousado e teve coragem, você ficou feliz, aí vem a alegria. Né? Eu fico feliz pra caramba quando eu toco isso aqui. Fica todo mundo olhando na minha mão, o que ele tá fazendo? Entendeu? O que ele tá acontecendo ali? Né? Entendeu? Então, aí eu fico feliz da vida de ver as pessoas. Daqui a pouco, quando eu volto na igreja, aí, ou senão o cara grava no YouTube, o louvor da igreja, tá tocando isso aqui. Eu falo, que legal! Eu fui uma bênção na vida dos caras. Os caras se destravaram, entendeu? Se destravaram. Estão tendo coragem de tocar. Que legal! Eu fico super feliz, cara, sabe? Fico super feliz com isso, porque a gente pode ser bênção na vida das pessoas, entendeu? A gente pode ajudar a pessoa a ir além do que eles achavam que poderiam ir, entendeu? E isso é muito legal para nós, porque aí completa essa tríade aí de sentimentos, né? Coragem, ousadia, coragem e alegria. Isso e alegria. Até porque o louvor, ele salva, o louvor cura, o louvor liberta, o louvor batiza com o Espírito Santo. Então, à medida que você vai acrescentando, às vezes falavam assim para mim, você tem que fazer o seu melhor, tem que dar o melhor, o melhor. Sabe o que é fazer o seu melhor? Para quem não sabe aqui, o que é o melhor? Faltam 30 segundos, está acabando já. Então, mas depois eu falo o que é o melhor. Quero agradecer, Carlinhos. Infelizmente, nosso tempo está acabando. E fale um pouquinho mais para a gente, 10 segundos. Deus abençoe vocês. Quem quiser comprar o meu material, eu tenho um pendrive
8 CDs, 20 playbacks e um DVD, me chame no meu direct, que eu falo para você